Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos. Eu não vejo uma maneira melhor de nós começarmos esta sexta-feira que não seja buscando o Senhor, lendo a sua palavra, orando, juntos aqui orando, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe muito. Quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, o verso ou o versículo de número 5. E enquanto você encontra, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela palavra que vamos ler nesta manhã, porque ela é alimento para o nosso espírito, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Por isso nós pedimos, Senhor, nos dá entendimento e compreensão para praticarmos a tua palavra, para vivermos a tua palavra em todo o tempo. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Dois avisos rápidos o primeiro, se você precisa falar comigo, quer falar comigo, precisa de oração, o meu WhatsApp está na descrição desse vídeo, ou então você pode pedir lá nos comentários e eu vou enviar o WhatsApp para você. O segundo aviso é que no domingo, neste domingo, 19 horas, nós temos o nosso culto online e você é o nosso convidado. Amém? Vamos ler então aqui o texto que está lá em Mateus capítulo 16, verso 5, contextualizando um pouco o que nós vamos ler aqui. Nós precisamos lembrar que no final do capítulo 15, nós vimos a segunda multiplicação dos pães. Então é algo bem recente para os discípulos. Eles estavam ali na segunda multiplicação dos pães, onde Jesus multiplicou aqueles 7 pães e alimentou aproximadamente 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Amém? Esta é a segunda multiplicação dos pães. Depois, na sequência, que é o início do capítulo 16, os fariseus e os saduceus, eles vieram tentar Jesus, para que ele fizesse um sinal dos céus, e nós vimos que Jesus os deixou e retirou-se, da onde ele estava, deixando ali eles sem resposta. Já no versículo 5, que é o que nós vamos ler hoje, Jesus ele está com seus discípulos, ele toma os seus discípulos daquela circunstância, daquele episódio que eles estavam ali, passando, e tendo os discípulos passado para o outro lado, ou seja, para a proximidade de Betsaida, isso você vai encontrar lá em Marcos, capítulo 8, verso 14. Esqueceram-se de levar pão. É interessante porque Mateus aqui ele já coloca essa observação no versículo 5, como que já para alertar, nos alertar como leitores, como aqueles que vão ler este texto para saber o que está acontecendo, qual é a situação deles ali. E então ele diz, olha, eles não levaram pães, não havia pães ali. E Jesus lhes disse, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então Jesus ele olha para os seus discípulos e ele diz, olha, vocês precisam tomar cuidado com o fermento dos saduceus e dos fariseus. Lembrem-se que ele acabou de ser tentado, por isso que eu fiz lembramos ali do que nós vimos há pouco tempo, a segunda multiplicação dos pães, e aqui também os fariseus e os saduceus tentando Jesus. E Jesus lhes disse, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Tomem cuidado com o fermento deles. Os seus discípulos, por sua vez, no versículo 7, depois nós vamos explicar melhor o que é esse fermento, eles, porém, discorriam entre si. O que é discorrer? Eles estavam discutindo entre eles. Eles estavam ali debatendo entre eles, dizendo, é porque não trouxemos pão. Por isso que Mateus, lá no começo, ele disse, esqueceram de levar pães. Quando Jesus fala sobre o fermento dos fariseus, eles associam ao quê? Aos pães, ou a pães. E eles aqui começam a discutir, Jesus falou isso, porque nós não trouxemos pães. É interessante quando nós lemos esse texto, porque eu fiz questão de lembrar da segunda multiplicação de pães, porque foi um momento recente, onde Jesus alimentou com aqueles pouquíssimos pães, 4.000 homens, sem considerar as mulheres e as crianças que lá estavam. Então, os discípulos eles estavam com a mente dele focada nas coisas desse mundo, no pão mesmo, no pão natural, nas necessidades. E você sabe que quando nós focamos demais ou quando as coisas desse mundo se tornam prioridade das nossas vidas, nós perdemos esta capacidade, dada até mesmo pelo Espírito Santo, de discernir as coisas espirituais. Porque nós temos que entender e perceber nesse texto que os discípulos acabaram de ver aquela multiplicação e de repente eles estão ali preocupados com os pães.
Então nós podemos entender por isso também o que estava no coração deles, essa necessidade com as coisas desse mundo. E que muitas vezes o nosso coração está assim também. E que isso nos impede de compreender a palavra de Deus, de compreender os ensinamentos de Cristo, as verdades espirituais que Jesus ensina. Porque nós olhamos somente para as coisas desse mundo e você vê que os discípulos aqui imediatamente começaram a discutir entre eles, que era porque eles não tinham levado pães. E eu fico imaginando ali Jesus, né, que ele sabe, né, o que eles estão pensando, o que eles está vendo, o que eles estão discutindo, e pensando, eu acabei de, né, na primeira multiplicação foram 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens. Na segunda multiplicação, na sequência, foram 7 pães para 4.000 homens, e ainda eles recolheram alguns cestos, né, daquilo que sobrou, e todos comeram, todos ficaram satisfeitos, saciados, e aqui os discípulos estão de novo preocupados com os pães. E eu entendo que nós temos que trazer isso para a nossa vida. Que se nós ficarmos olhando e preocupados somente com as coisas desse mundo, nós não vamos enxergar as coisas de Deus. Nós não vamos discernir as coisas de Deus, ainda que esse discernimento venha do Espírito Santo, né? Venha o Espírito que nos dá esse entendimento, mas mesmo assim, se nós não andarmos no Espírito e andarmos na nossa carne, na nossa vontade, naquilo que nós queremos simplesmente, nós não vamos entender as coisas de Deus, nós não vamos compreender a palavra de Deus, nós não vamos ter experiências com Deus. E eu creio que todos querem ter experiências com Deus. Amém? Então, Jesus, no versículo 8, percebendo, disse: por que discorreis? Né? Por que vocês estão discutindo, debatendo aí entre vós, homens de pequena fé? Por que homens de pequena fé? Porque eles viram a multiplicação de pães. Agora eles já estavam discutindo de novo, como se Jesus não fosse capaz de fazer aquilo de novo, de fazer aquilo outra vez. Sobre o não terdes pão, então, exatamente o que nós estávamos falando. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomaste? Nem dos 7 pães para os 4.000 homens e de quantos cestos tomaste? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Percebe que Jesus mesmo está aqui trazendo esse entendimento para eles. Olha, vocês estão olhando só para os pães e não estão entendendo que eu não estou falando de pão. Estou falando de verdades espirituais, de coisas que são muito importantes, muito sérias, que vocês têm que tomar cuidado, se acautelar do fermento dos fariseus e dos saduceus. E o que é o fermento dos fariseus e dos saduceus? É a doutrina. E o que mais? A hipocrisia. Porque você que já fez, por exemplo, um pão, você sabe, prepara lá aquela massa, pega um punhadinho de fermento, né? Joga na massa, e um pouquinho de fermento, ela contamina toda a massa, ela leveda toda aquela massa. E toda aquela massa fica contaminada por aquele pouquinho de fermento que entrou. E a doutrina dos fariseus era exatamente isso, era uma doutrina de homens. Era uma doutrina somente de regras de homens, e eles viviam aquilo e todos tinham que viver aquilo. Nós vimos há pouco que eles anularam o mandamento de honrar pai e mãe por causa da sua doutrina, por causa das suas tradições. Nós vimos há pouco isso. Porque essa doutrina ela estava tão impregnada, olhe como é um fermento, ela contaminou tanto que agora eles estavam, inclusive por causa das suas tradições, das suas regras, das tradições de homens, anulando a palavra de Deus que havia sido dada a Deus lá no Monte Sinai para Moisés, por exemplo, os 10 mandamentos, né, claro, mas o mandamento de honrar pai e mãe, que foi o que nós vimos há pouco. Eu acho que foi na quarta-feira ou na terça, eu não lembro. Então, veja a força que um pouquinho de fermento tem, que essa doutrina de homens, essas regras de homem, colocada e colocado como uma carga sobre os outros para que eles vivam. Amados, nós temos que andar na palavra de Deus e não em doutrina de homens, não em regra de homens. Nós temos que conferir tudo que nós ouvimos se de fato está na palavra de Deus. Porque se não tiver na palavra de Deus, não é de Deus, é de homens. Paulo também diz que ninguém pode acrescentar nada à palavra de Deus, que seja maldito, anátema,
quem acrescentar alguma coisa à palavra de Deus, que ainda que um anjo aparecesse, Paulo dá essa orientação, trazendo um novo evangelho, novas doutrinas, era para serem desconsideradas, porque não vinham de Deus. Então, Jesus está alertando os seus discípulos, porque essa contaminação, ela por menor que seja, ela vai se espalhando, ela vai contaminando tudo, por isso que é semelhante a um fermento. E isso era a doutrina deles, e a hipocrisia, porque diz a palavra que eles impunham estes fardos para as pessoas, mas eles mesmos não carregavam. Eles fingiam pela sua hipocrisia que faziam, que carregavam, que viviam aquilo, mas eles mesmos não viviam. Então nós temos que tomar cuidado para nós não nos tornarmos presa fácil de homens, mulheres que pregam a sua própria doutrina, a sua própria teologia, as suas próprias tradições e regras, em nome de Jesus. Amém? E então ele continua e diz assim, e sim, quando ele complementa que ele não está falando de pão, lá no versículo 11, de pães, ele complementa e diz, e sim, acautelai-vos, ou seja, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem dos fermentos de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Você sabe que às vezes nós precisamos da palavra de Jesus, é a palavra, né? Da palavra de Deus para vir destravar, tirar aquela trava, aquele engano. Você vê que quando Jesus ele admoesta os discípulos, automaticamente aquele engano cai da mente deles. Aquela confusão cai da mente deles. Aquela preocupação com as coisas desse mundo caem da mente deles. E muito do fermento dos fariseus, que está baseado nas suas tradições, na sua hipocrisia, ela está baseado em amar o mundo e o que no mundo há. Então nós temos que tomar cuidado. Então quando Jesus ele aponta isso, aponta o engano dos discípulos, automaticamente o entendimento deles se abre. Então como nós precisamos da palavra de Deus? Por isso que eu volto e reforço. Leia a palavra, se encha da palavra. Cuidado para você não se tornar presa de fariseu e saduceu, de doutrina, de fermento de homens, que não é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos orar nessa manhã, em nome de Jesus, nesta sexta-feira. Senhor, nós queremos te agradecer por este dia que está começando. Louvamos o teu nome, te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos que o Senhor abençoe cada um que está aqui, abençoe a sua família. Dá ordem aos teus anjos para protegê-los e guardá-los. Cobre as suas vidas com o sangue de Jesus. Meu Deus, eu peço que nesse dia o Senhor nos dê entendimento, o Senhor tire todo o engano da nossa mente, que o Senhor nos dê a sabedoria e o discernimento para andar somente na Tua palavra, naquilo que é importante. Senhor, ajuda-nos, Senhor, porque nós não queremos que nem um pouco de fermento tenha lugar, fermento de fariseu, de saduceu, doutrina de homens, tenha lugar nas nossas vidas, no nosso coração, em nome de Jesus. Pai, abençoa cada família aqui representada, abençoa o marido, a esposa, os filhos, abençoa o trabalho, abençoa a saúde do teu povo. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Eu quero declarar saúde em nome de Jesus, porque Jesus, o nome de Jesus tem poder para curar, para libertar, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, que Deus abençoe você nesse dia. Saiba que o Senhor te ama, não esqueça disso. O Senhor te ama, você está terminando mais uma semana pela graça do Senhor. Nós estamos terminando mais esta semana com a graça do Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos protegido, tem nos guardado. Amém? E nós devemos aprender a ter um coração agradecido ao Senhor por aquilo que nós temos, por aquilo que o Senhor nos dá. E nós não podemos ficar olhando para aquilo que nós não temos e ficar reclamando, murmurando. Não, nós temos que agradecer aquilo que nós temos, a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho. Amém? Em nome de Jesus, os nossos animais, em nome de Jesus Cristo. Nós temos que agradecer a Deus porque não tem faltado o pão, porque não tem faltado a roupa do corpo. Amém? Em nome de Jesus, porque nós temos luz nas nossas casas, temos água, estamos ali, né? Fechamos a nossa porta, ficamos protegidos em nome de Jesus.
Louvado seja Deus por isso. Então, vamos ter um coração agradecido, vamos lembrar nesse dia de agradecer a Deus. Às vezes nós esquecemos disso, nós pedimos e esquecemos de agradecer. Vamos agradecer mais a Deus, vamos agradecer por tudo, aprender a agradecer pelas pequenas coisas, né? Pelas pequenas coisas que nós temos, sabe, de ir ali na torneira e abrir a torneira e ter essa facilidade da água que sai, de apertar ali o interruptor e a luz acender. Amém? Quantas coisas nós podemos agradecer, coisas pequenas, os nossos filhos que estão com saúde, que estão trabalhando, que estão estudando, estão crescendo. Amém? Em nome de Jesus, o marido, a esposa, amados, problemas todos têm. Amém? Só muda o endereço, mas nós precisamos aprender a ter o nosso coração agradecido, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e tenha um bom dia. Não esqueça de dar like, por gentileza, de compartilhar e de colocar lá nos comentários, né, o teu pedido de oração. E se você quer falar comigo, peça lá que eu mando o WhatsApp. Amém? Deus te abençoe, tenha um bom dia, uma boa sexta-feira. Um grande abraço para todos vocês.